Ele fala, às vezes, quase filosoficamente favorável a tarifas. Tem muitos movimentos políticos em volta do Trump. Tem muita ideologia em volta do Trump. Que você nunca sabe se ele usa essa ideologia em volta dele para negociar, assim, ou se ele acredita. E é muito difícil de saber. Muito, muito, muito difícil de saber. Se às vezes ele está colocando 2 bodes na sala para tirar um depois, o que vai... Não, porque assim, o grande problema é que existe uma teoria por trás, assim, do movimento isolacionista. Assim, no final, assim, existe um movimento político isolacionista muito forte, né, que assim, que tenderia que acredita realmente em criar atritos para diminuir as dependências. Acredita nisso, certo? Então, assim, então daí a questão é a seguinte, assim, por exemplo, Canadá e México, eles estão para dentro ou para fora. Você quer eles... Vamos supor que você seja isolacionista, mas você acha que você tem que ter um bloco mínimo para ser competitivo. Qual é a cara desse bloco? Então eu sempre achei que México e Canadá, e continuo achando, eles estão para dentro do isolacionismo. Ah, tá. Eles são países que você quer para dentro. Uhum. Mas, por outro lado, na população comum americana, eles não ficam olhando que está tendo imigração da China. Não está tendo imigração da China, está vindo através da fronteira do sul. E, assim, e não sei se as pessoas diferenciam adequadamente os mexicanos de outras nacionalidades. Tá? Então, assim, a reação que as pessoas querem ver é contra o México. Uhum. É onde, assim, é ali que eles vêm contra a Venezuela, no caso. Assim, tem muita gangue venezuelana hoje nos Estados Unidos. Você fala com os americanos, eles falam nisso, assim, que isso é um problema. Então, assim, parte desse show aí, assim, é uma parte que, assim, que é demandada pelos eleitores. Então, assim, você tem o que o eleitor vê, o que o eleitor olha, o que o eleitor demanda, quais são os sinais que você vai dar para o eleitor que, assim, que vai trazer popularidade para você. Tem esse jogo. Tem o jogo mais de médio prazo ideológico. Você pode ir para um lado ou para o outro. Daí tem outras influências aí dentro. E tem o jogo do Trump. E tem a discussão de médio prazo, né? Assim, no final, assim, tratar aliado mal é bom ou ruim. Certo? Você vai construir uma coalizão contra os seus adversários geopolíticos. Então, assim, qual que é o negócio ótimo? Qual o jogo? Qual o endgame? O que o Trump quer no final? Assim, eu não sei. E é muito difícil. O Trump mesmo, só nos últimos 2, 3 dias, usou argumentos contraditórios. Sim. Ele defendeu as tarifas no mérito. Falou assim, tarifa é bom. Defendeu como instrumento fiscal, inclusive. Certo? E, ao mesmo tempo, ele, na prática, ele colocou um negócio e tirou, dizendo que não, isso é só uma questão de drogas. De drogas de fronteira, certo? Qual dos Trumps você acredita? Porque, assim, se você acreditar que ele acha a tarifa bom, assim, ele vai usar o 25, talvez ele não deixe 25, mas ele vai deixar alguma coisa. Assim, 25 é absurdo, mas será que 5 ele colocaria, certo? 5 vai ter um efeito macroeconômico significativo também, não igual a 25. Mas vai ter um efeito razoável, 5. De retração, o protecionismo de retração no México e no Canadá, por exemplo, se você for operar esses 2 países. Tá? Então é muito Mas o efeito mundo do isolacionismo seria o efeito mundo seria uma desaceleração econômica. Assim, no final, assim, mais inflação com desaceleração econômica. Assim, esse seria o efeito no mundo. Mas as dificuldades práticas, elas são maiores do que parece. Por exemplo, assim, os Estados Unidos têm um déficit comercial com a União Europeia. Mas se você colocar serviços, que tem toda a parte de internet, que os Estados Unidos é muito competitivo, tem toda a parte de Google, de Microsoft, Amazon, etc. E essa empresas são enormes. A Apple, isso gera, na parte de serviços, um superávit para os Estados Unidos. Muito significativo. Tá? Daí isso vem através da Irlanda para pagar pouco imposto, assim, mas assim, o telhado dos Estados Unidos é um pouquinho mais de vidro quando você fala com a Europa do que é contra o Canadá. Então, assim, você fazer uma guerra comercial e tratar a Europa como inimigo é um negócio que, se o Trump é um cara mais transacional, ele fica olhando qual o efeito dessas... Assim, a Europa tem muitas armas numa guerra comercial contra os Estados Unidos, o negócio fica feio. Tá? Então, assim, daí assim, mas aí o Trump vai fazer alguma coisa contra a Europa? Assim, ele vai analisar, olhar o que ele tem a ganhar, o que ele tem a perder, fazer a análise que eu estou fazendo agora, assim, e vai fazer alguma coisa contra a Europa, porque ali o negócio vai ficar feio, entendeu? Sim. Assim, porque os Estados Unidos têm muito mais a perder, e a Europa vai na veia, vai direto no Google, direto nas empresas de internet americanas, eu acho, se você tentar fazer uma guerra comercial contra eles.
Tá? Então, assim, o Trump vai tentar, eu não sei, assim, eu tenho um erro, um cacuete que eu erro, que de maneira geral, eu tento me colocar no lugar das pessoas e achar que as pessoas vão fazer aquilo que eu acho que é racional. Tá? Então, assim, eu acho que em parte por isso que eu tenho um pouco de dificuldade dificuldade não, assim, por isso que para mim um banco central que eu consigo entender, que eu consigo me colocar no lugar, assim, no final, assim, gera muito mais resultado para mim, assim, financeiro. Assim, eu ganho muito mais dinheiro quando eu consigo entender a lógica do Banco Central, etc. Sim. Só para a gente amarrar agora essa questão de cenário, posições, qual que é a sua posição maior de convicção hoje, sua, Carlos? Então, eu acho que, assim, que na parte global, assim, eu acho que alguma guerra comercial vai acontecer, certo? E vai gerar resultados negativos para o mundo. Eu acho que alguma guerra comercial vai acontecer. Eu acho que essa guerra comercial tende a envolver menos, paradoxalmente, Canadá e México. Assim, no final, a lógica deveria ser envolver mais outros países, mas essa lógica eu acho mais difícil de prever. Então, assim, eu prefiro ficar no mais simples, que é dizer que, assim, que alguma guerra comercial vai ter. E qual que é a sua posição para refletir isso? Assim, comprado no dólar contra moedas asiáticas, assim, e vendido no dólar contra as moedas que eu acho que, assim, que vão estar dentro do bloco que seria americano. Assim, levemente pessimista, assim, no final com posições assim que ganham dinheiro com a desaceleração econômica, em particular posições de curvatura que se você tiver uma desaceleração econômica com um pouco mais de inflação, eu acho que assim que você tende nos países que já estão mais fracos, eu acho que a atividade está mais fraca, eu acho que a reação tende a ser mais para cortar juros. Nos países que estão a atividade mais forte, a reação tende a ser mais para olhar para a inflação. Isso provavelmente vai gerar uma desvalorização adicional dessas moedas e uma inclinação da curva desses países. Tá? Então, assim, olhando um pouco para esse negócio, eu acho que alguma guerra comercial acontece, eu acho que é muito difícil você precificar ela ex ante. Tá? O mercado, eu acho que está muito tranquilo com isso. Assim, no final, assim, acho que a própria reação na segunda foi pequena, a tarifa, o mercado não estava acreditando muito. Tá? E depois que voltou, as moedas chegaram até a apreciar. Eu particularmente, não estou tanto nesse game de Canadá e México. Pessoalmente, Carlos.